Olá, meu nome é Tatiane Correia, eu sou do Núcleo Jurídico da FEComércio e eu venho conversar um pouquinho aqui, trazendo alguns esclarecimentos a respeito do decreto do Governo do Estado, que foi publicado ontem, sobre a abertura e o fechamento do comércio e de serviços. Nós tivemos, no artigo 5º, uma série de medidas relacionada à abertura e fechamento do comércio. E é de extrema importância, pessoal, que seja bem interpretado os dispositivos desse decreto. Eu me refiro aqui, especificamente, para que vocês confiram depois, ao artigo 5º, ao parágrafo 1º, ao parágrafo 2º e os seus incisos. Existem 5 exceções ao fechamento dos estabelecimentos e é muito importante que esses dispositivos eles sejam lidos, interpretados pelos sindicatos, pelas empresas, em conjunto com as prefeituras, para que a gente não tenha aí muitas interpretações divergentes por parte dos municípios, certo? Quais são essas 5 exceções? Sempre lembrando que o objetivo principal desse decreto é evitar aglomeração, de forma que as 5 exceções, ou seja, os estabelecimentos que podem funcionar, são eles. Primeiro, os serviços essenciais. E aí o decreto traz uma lista explicitando quais são esses serviços essenciais, lá no seu artigo 17. E aí entram vários serviços vinculados a serviços de saúde, de higiene, alimentação, bebidas. A gente tem aí uma série de estabelecimentos como as farmácias, os mercados, as padarias. E um ponto importante a destacar são os estabelecimentos óticos. A gente teve aí várias dúvidas por parte dos segmentos de óticas, que foram esclarecidas pela Procuradoria-Geral do Estado, dizendo que as óticas se incluem sim nos serviços essenciais vinculados à saúde. Então as óticas podem funcionar de portas abertas. A segunda exceção, depois das atividades essenciais, são as atividades industriais, de quaisquer tipos, podem funcionar. Inclusive, o decreto deixa isso ressaltado, que podem funcionar as atividades de construção civil, ok? Terceira exceção, gente, serviços essenciais ou não, mesmo que não sejam essenciais, mas que não façam atendimento ao público. Todos podem funcionar, e aí a gente tem uma série de escritórios, por exemplo, serviços administrativos que não envolvam atendimento a público, podem funcionar sim. Quarta exceção, o comércio que fornece insumos para as atividades essenciais ou para a indústria. Esse ponto é de extrema atenção. Por quê? Porque o decreto ele deixa claro que essas atividades elas podem funcionar de portas abertas sim, no momento em que o inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 5º fala que esses estabelecimentos fornecedores de insumos para as atividades essenciais, para as indústrias, inclusive da construção civil, sendo vedado o atendimento ao público que tenha aglomeração. Gente, eu posso trabalhar, por exemplo, com uma loja de material de construção de portas abertas, desde que eu não tenha aglomeração de pessoas, ou seja, minha loja vai ter que adotar uma série de medidas para evitar a aglomeração, colocar marcações no chão, colocar alguém na porta organizando a entrada, estabelecer um sistema de senhas e, obviamente, atender todas as medidas do decreto com relação à saúde, ao distanciamento,
as medidas sanitárias. Então elas podem funcionar sim. Outros exemplos, ferragens, marmorarias, vidraçarias, tudo que forneça material para indústrias em geral, certo? Por fim, a quinta exceção dos serviços que podem funcionar, das atividades que podem funcionar, são todas as demais atividades no sistema de teleentrega ou de retirada na loja. Por exemplo, lojas de vestuário, de móveis, de calçados, de eletrônicos, de chocolates, já que a gente tem a Páscoa por aí, vamos lembrar dos chocolates. Esses estabelecimentos precisam reforçar suas vendas de forma online ou pelo telefone, e as mercadorias podem ser entregues através de teleentrega ou as mercadorias podem ser retiradas na loja. Lembrando de novo, sem ter aglomeração. Eu posso deixar alguns funcionários na minha loja trabalhando de portas fechadas e fazendo entregas, mandando entregas a domicílio ou recebendo as pessoas individualmente, sem aglomeração, para entregar as mercadorias. Tá certo? E eu destaco aqui que essa sistemática de teleentrega foi um pedido da FEComércio atendido pelo governo do estado para que facilitasse e não trancasse de vez as atividades comerciais. Pessoal, eu fico por aqui. A FEComércio está à disposição para esclarecer e ajudá-los em quaisquer dúvidas, certo? Muito obrigada!